A corrida realmente ela acelera vamos dizer, o Botox Sim, perdeu o efeito? acelera. Toda essa parte, porque na corrida tem muita movimentação, né, de musculatura. Aí tem o sol ali batendo, tudo isso vai influenciar. Como o excesso da corrida, na verdade, a gente tem um perca, né, de massa magra. Por isso que às vezes eles falam que a gente tem que compensar, não ficar só na Sim. corrida, né? Se você for notar o corpo de quem corre, já não é um corpo tão definido. É um corpo mais esguio, né? Mais slim, né? O episódio de hoje é um oferecimento da Izar BMW, revendedora oficial BMW em Teresina. Uma marca que acredita no poder das escolhas, da autonomia e do protagonismo feminino. Ao valorizar trajetórias reais e cheias de propósito, a Izar BMW se conecta com mulheres que, assim como as nossas convidadas, estão sempre movimentando, guiando suas próprias histórias com coragem, presença e visão de futuro. E se você quiser viver essa experiência de perto, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela e agendar agora mesmo o seu test drive. Seu próximo passo pode começar com uma escolha poderosa. Você já parou para pensar até onde vai o limite entre realçar a beleza e mudar completamente o rosto? A harmonização facial tem sido um dos assuntos mais comentados e também mais polêmicos nas redes sociais. De um lado, famosas como Anitta aparecem com um novo visual e viram referência. Do outro, nomes como GK, Sheila Carvalho e Lucas Luco decidiram retirar os preenchedores e mostram o outro lado da moeda. Mas, afinal, o que é equilíbrio quando o assunto é beleza? Para nos ajudar a entender esse universo que mistura ciência, arte e autoestima, recebemos hoje uma convidada que entende e vive tudo isso de perto. A doutora Dalila Viana, ela é cirurgiã dentista especializada em harmonização orofacial, mentora com formações no Brasil, em Harvard e na American Anatomy, e uma visão única sobre a beleza natural e a valorização das proporções faciais. Então, se você gosta desse tema, se você é uma mulher aí vaidosa, que quer envelhecer bem, ou um homem também, que eu sei que tem homens que assistem aqui, fica ligado aqui nesse episódio, aproveita, já deixa aí o teu like e compartilha com outras mulheres, que eu tenho certeza que hoje a gente vai aprender bastante aqui com essa doutora, né, especialista aí em tudo isso, em deixar a gente mais bonita, envelhecendo bem e de forma natural. Seja bem-vinda, doutora Dalila. Obrigada. É um prazer receber você aqui no Elas Têm Poder, né, um podcast feminino, e não tem um lugar melhor para a gente falar sobre isso, né, que nós Com mulheres certeza. a gente quer sempre estar bonita, né, estar bem, mas vamos aqui entender como é que isso tudo acontece e o que pode, o que não pode, né? Como é que está isso hoje? Vamos lá. E aí eu queria já iniciar perguntando, pedindo a você que faça assim, uma apresentação dessa sua trajetória, né? Desde quando você iniciou, por que você quis vir para essa área, né? O que já fez profissionalmente, para a gente entender, e também as pessoas que estão aqui do outro lado, entender quem é a doutora Dalila Viana. Tá. A doutora Dalila Viana, hoje, ela é mãe, ela é esposa, ela é uma profissional, ela é mentora de outros profissionais. Mas isso não aconteceu por acaso, né? Foi realmente a trajetória. Então, lá no meu início, na faculdade, dentro da faculdade, eu gostava muito da área estética. Sempre gostei. E aí, quando eu estava finalizando a faculdade, veio a paixão pela harmonização por ver outros profissionais. Eu acompanhava muito profissionais de outros estados, né? Do Rio, de São Paulo, e vendo aquilo dali. E em Teresina quase não tinha profissional que atuava com isso. Então, eu vi uma oportunidade, na verdade, no mercado. E aí, quando eu estava finalizando a faculdade, já fui para São Paulo, já fiz a minha primeira imersão lá, na Faculdade de São Leopoldo, que ela é uma das referências, né? E aí, quando eu voltei, já comecei a atuar. Então, na parte de cirurgião dentista, eu atuei apenas direto 6 meses. O resto já foi para harmonização. Então, são quase 8 anos dedicado nessa parte, né, da harmonização.
Muito bem. E você já de cara viu que, pelo que eu entendi, que isso era uma área promissora. Exatamente. Né? Aqui quase ninguém falava, mas quando você foi lá para outras cidades maiores, você já viu que aquilo ali era algo que você poderia, de repente, também crescer profissionalmente, se destacar, Sim. né, do meio da multidão, já que todo ano sai um monte de dentista, né, das faculdades e tal. Sim, e também pela essa paixão da estética, Sim. né? Então, isso me puxava bastante. E quando eu comecei, eu trabalhava indo todos os dias, trabalhava em Caxias, no Maranhão, né? Como dentista, então eu viajava toda semana. E quando eu voltei desse curso, eu tinha uma amiga que ela tinha uma clínica de estética. E ela falou assim, Dalila, quando você chegar de viagem, tu não tem como atender, porque tem uns clientes aqui que querem e tudo. E aí a gente viu essa oportunidade. Então, eu trabalhava de segunda a sexta nessa clínica, voltava para Teresina e trabalhava sábado e domingo nessa clínica de estética. Olha aí. Então, assim, era uma Era correria, ralação, era né? ralação. No começo sempre né? É. Porque quem vê hoje, né, não viu o que Exatamente. a gente percorreu. Eu digo muito, né? As pessoas só veem ali aquele profissional e acham, foi um passe de mágica, mas tem todo um processo, né, que acontece. Todo um processo. E de coragem também, porque eu acredito que, assim, essa parte estética é algo que ninguém pode esconder, né? Vamos dizer, você faz, sei lá, uma restauração que não ficou muito legal e tal, mas fica escondida ali dentro da boca. Exatamente. Mas e aqui, né? Então, assim, eu acredito que o próprio profissional, principalmente quando ele está no início, né, da carreira, ele dá um certo medo, né? Um certo receio. E como foi para você e como é hoje você se vê ensinando outros profissionais, né? Porque eu sei que você tem um instituto. Sim. E que você também faz mentorias, né, e cursos para outros profissionais que queiram adentrar nessa área. E também acho que como que a gente diz, lapidar aquilo que já faz. Sim. Né? Assim, a minha experiência eu fui para São Paulo, fiz o meu curso. Quando eu cheguei, que eu já fui atender, bateu aquela insegurança. Pois é. Aquele desespero de, ai, meu Deus, eu vou conseguir realizar, eu vou conseguir entregar a expectativa que aquela paciente está trazendo. Sim. E aí eu me vi assim, e agora? Eu vou pedir ajuda para quem? E isso eu falo muito para minhas alunas hoje, que é um diferencial. Quando a gente tem um mentor por perto, você pode ali socorrer, né? Verdade. Mandar uma mensagem, me ajuda nesse planejamento, que é o que acontece hoje com as minhas alunas. Sim. Eu recebo mensagens quase todos os dias dela falando, doutora, o que você acha desse paciente? Planejamento, qual material? Porque tudo isso influencia no resultado. Então, você ter um mentor de perto faz total diferença. Com certeza. E aí, eu queria até te perguntar, porque para quem é leigo, né? Para gente que não é da área, a gente tem até gente que, por exemplo, vê uma pessoa que está lá com um rosto esquisitíssimo. Aí, olha, essa pessoa está cheia de botox. Né? Às vezes não é nem o botox, né? Então, explica um pouco para a gente também como é isso. Por exemplo, a mulher, eu tenho 55 anos. Então, a mulher que vai, né, envelhecendo, aí as coisinhas vão tudo caindo, né? Então, como é que a gente faz e o que se usa para determinados casos? Por exemplo, a pessoa tá com, sei lá, o rosto tá caindo. O que é que faz? Rugas e tal. Porque todo mundo acha que tudo é botox. A maioria do pessoal, não, aquela pessoa tá cheia de botox. Cheia de botox. A cara nem mexe, tá cheia de botox. É assim, eu vou te explicar de uma forma bem breve, Sim, que você consiga entender. O que, na verdade, é a harmonização, a tão falada harmonização facial? Pois é. Na verdade, ela é um conjunto de procedimentos que a gente realiza no rosto da paciente para ela ficar harmônica. Sim. Então, a minha harmonização, ela não vai ser igual à sua harmonização. Então, se eu precisar colocar fios, bioestimulador, e você, de repente, pode precisar só fazer uma estruturação com ácido hialurônico. Então, não tem esse requisito de, se eu fizer harmonização, eu tenho que fazer todos esses protocolos. Não, você vai fazer o que cabe o seu rosto, a sua necessidade, para deixar aquele rosto harmônico, deixar aquele rosto bonito, para envelhecer bem. A gente bate muito nisso, né? Não é questão de... Você tem o retardamento do envelhecimento, é bom você se olhar no espelho e se sentir mais bonita ainda, né? Porque tem gente que diz assim, tem aqueles que amam e aqueles que odeiam, não é? Tem as mulheres que já fazem demais, aí fica exagerado também, porque às vezes não vai num profissional adequado,
Ou sei lá, eu sempre digo isso, quando a gente vê aqueles exageros, né? Sim. Eu fico pensando, meu Deus, mas será que o profissional explicou para essa mulher que não ia Que ficar não ia legal? ficar legal. Né? Ou ela quis assim mesmo e disse, não, eu quero desse jeito. Eu lembrei de uma aqui. Não é? Ó. Lembrei de uma Diz paciente. aí um caso, um tá? caso pra gente. A gente fala que às vezes a pessoa não enxerga mais. Ela olha no espelho, mas não tá conseguindo enxergar que aquilo já tá exagerado. Sim. Teve um caso no consultório, acabei de lembrar você falando isso, de uma paciente que ela é muito conhecida na cidade, na nossa cidade. E aí ela veio me procurar para fazer um preenchimento labial, né? Muitas pessoas vêm de fora para procurar preenchimento. Então ela veio me procurar e aí quando eu avaliei ela, o que a gente nota? Que não tinha mais a harmonia, o desenho do lábio. Sim. De tanto ela colocar e preencher, já tava aquela sem marcação. Sim. E aí eu cheguei e falei, né? Olha, a gente consegue fazer seu preenchimento labial, mas eu vou ter que refazer. Nesse processo de refazer, o que é? A gente vai ter que retirar esse produto que já tá velho, né? Vai colocando um por cima do outro. A gente vai ter que refazer, porque ele tá sem o desenho, sem a anatomia correta do lábio. E aí a gente vai fazer de novo, Sim. né? Construção, né? Sim, construir de novo esse lábio para que fique mais harmônico e característico com o seu rosto. Porque, às vezes, você faz um preenchimento muito exagerado, a pessoa não enxerga mais seu rosto, só enxerga aquele procedimento. A boca chega primeiro, Chega né? primeiro do que o rosto. Então, eu conversei com ela e ela não queria de jeito nenhum tirar. E aí, é onde a gente, como profissional, vai falar, não. É melhor, assim né? eu não faço. Por quê? É o seu nome. Verdade, tá aí vai ficar feio, aí vai dizer, eu fiz lá na doutora Dalila. Aí não. Então, eu prefiro não fazer do que executar uma coisa errada e mal feita. Sim, então, a gente tem que ter esse parâmetro também. E aí você já foi bem, né? Vou lá e tal, aprendeu, voltou, já foi fazendo. E aí, como é que surgiu essa ideia de criar o Instituto? Tá. Foi quanto tempo depois? Então, quando eu comecei a atender nesses consultórios, dessas clínicas de estética, de amiga e tudo, e aí eu vi a necessidade de abrir um consultório. Então, primeiro eu abri um consultório, né? Sim. E aí comecei a trabalhar, só que a demanda foi crescendo, né? Das minhas pacientes. Sim. E aí começaram as pacientes, doutora, a senhora faz corporal também? Porque eu queria fazer. Aí começou, corporal. Então, aí eu tive uma virada de chave. Falei assim, não, eu tenho que estar num lugar maior, que tenha outros profissionais que agreguem, né? Sim. Que é o multidisciplinar, que a gente chama. Então, a mulher, ela não quer só cuidar do rosto, ela quer cuidar do corpo, ela quer cuidar da alimentação, ela quer cuidar do cabelo. Então, tudo isso me abriu os olhos para essa visão. Então, eu abri lá um centro estético. Tenho outros profissionais, né, que trabalham comigo. Tenho biomédicas, enfermeiras, enfim. Tenho uma equipe mesmo que ela é alinhada justamente na necessidade dessa mulher. Ou do homem, né? Também a gente atende que homem homens também. hoje fazem, né? Fazem também. E aí a gente tem. E essa parte do Instituto, do ensinar, eu falo que eu fui puxada. Como eu posto muito no Instagram e postava muitos resultados, então vieram outros profissionais, né? Dalila, eu queria aprender essa técnica contigo. Tu me ensina, tu me dá uma aula. Então veio outra virada de chave, né? Porque a mente da empreendedora é desse jeito, né? A gente fica pensando em oportunidades. E aí a gente agarra. E aí eu falei assim, vamos. Então a gente faz uma mentoria VIP. Então começou a mentoria VIP. E aí eu nunca tive assim o trabalho de ficar divulgando nesse início. Começou um boca a boca. Então eles começaram a ver que eu estava ensinando os profissionais. Aí sempre mandavam mensagens. Aí hoje não, hoje a gente já atende mais pessoas. Eu faço Você faz online e presencial, é isso? Eu faço... porque eu tenho várias mentorias, na verdade. Então, eu tenho modelo híbrido, né, que a gente faz online e faz presencial. Na parte presencial, eu dou técnicas, né? De profissionais que querem aprimorar ou de pessoas que estão iniciando, que ainda não tem mão ali, nunca fizeram. A gente também tem essa turma, que é a do Lapidando Face. Sim. E aí, a que eu faço online, ela é mais sobre posicionamento, marketing, estratégias de vendas, sobre campanhas. É muito importante isso, porque as pessoas da área da saúde, hoje até a gente já vê alguns, mas eles tinham muita resistência, né, de ir para o digital, não pode fazer propaganda e tal. Mas como é que a pessoa sabe que existe o profissional?
né? Hoje não tem como. Hoje o Instagram é uma ferramenta de trabalho. A gente não tem mais como opção de não estar dentro do Instagram. É verdade. Tem que estar dentro. Então, a gente tem algumas maneiras para ensinar, porque às vezes a pessoa é muito boa na técnica, mas aí ninguém sabe que ela é boa. Exatamente. Aí ela precisa entender como é que ela vai mostrar. Exatamente. Então, você que já tem, vamos dizer assim, a prática também do digital, aí você... Essa mentoria é específica para essa pessoa para ajudar. Não tem a técnica, mas não sabe se posicionar. Não sabe se posicionar, não sabe como que vai puxar esses passinhos, porque aí ela trava. Às vezes ela aprende a técnica, mas depois ela... E agora? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu vou conseguir os passinhos? Porque a gente sabe que hoje a estética, ela cresce muito, né? Em todo mundo. Mas aqui no Brasil, especialmente, né? A gente ama a parte da estética. Então... Cada dia é saindo vários profissionais do mercado. Então, se você não fizer algo diferente, você fica para trás. Exatamente. Não se mostrar da melhor forma, né? Então, tá. Aí tem essa para os que querem se posicionar. E aí, qual é a outra que você falou? A gente tem o Lapidando Faces, que é essa de técnicas de botox, de preenchimento. A gente tem a parte também do Biotrend Pro, que é fios, bioestimuladores. Tem uma mentoria VIP, que é, por exemplo, você já é um profissional que atua, mas você tem dificuldade em alguma técnica. Aí, por exemplo, essa semana mesmo, eu fiz de preenchimento labial VIP, uma profissional que veio do Maranhão também. Aí teve outra que também veio do Maranhão. Eu atendo muitas alunas do Maranhão. Porque tinha dificuldade de fios, já atuava há muito tempo, mas tinha alguma dificuldade. Então, essas a gente faz mais personalizada na necessidade da aluna. Né? Entendi. E aí, mas é bem interessante. E aí, essa questão dos produtos que são utilizados, né? Por exemplo, para bioestimular uma pele, enfim, que já está um pouco mais madura. Aí tem que ser injetáveis mesmo, né? Coisas injetáveis. Hoje, dentro da bioestimulação de colágeno, a gente tem várias coisas. Então, a gente tem associados, né? Os maquinários, que são muito bons para associar com os injetáveis. Tem os injetáveis líquidos e tem os injetáveis sólidos, que são os fios de PDO, tá? E o que acontece? Cada pele, ela necessita de uma coisa. Então, às vezes, você aprende em algum lugar e pensa que só aquele produto, só aquela marca vai servir para todos os rostos. E não serve. Então, a gente vê que realmente você tem que fazer o quê? Trabalhar com produtos de qualidade, mas trabalhar com produtos que sejam para a necessidade dessa paciente. Não é só replicar a técnica. Entendi. Entendeu? Então, é tipo uma construção mesmo. Então, a pessoa tem que olhar para a pessoa, o médico tem que olhar para a pessoa, né? O profissional, e entender, fazer ali a misturinha, vamos dizer assim, né? Ele vai entender o que é melhor para o seu rosto. O que é melhor para o seu não vai ser melhor para o dela. Por exemplo, uma paciente tem muita flacidez. E aí, a gente entra num tema que também está super em alta, que é do emagrecimento. Pois é. Das canetas, né? Dos remédios que a gente está tomando por aí. E aí, emagrece muito aí rápido. Com aquela... como fosse envelhecido o rosto, exatamente. Né? E o que acontece? A pele do rosto não acompanha. E aí, você tem uma flacidez, pacientes super novos com a flacidez extrema. Que aí, a gente tem que entrar, às vezes, com vários recursos para melhorar aquela qualidade de pele. E até uma dica aí, para quem está no processo do emagrecimento, já procura uma profissional. Já vai fazendo, já né? vai fazendo aos poucos para não deixar despencar Olha tudo. Aí, boa dica essa, boa né? Boa dica, Porque realmente, quando a pessoa perde muitos quilos, a gente vê que tá meio flácido mesmo o rosto, né? Fica flácido. E aí fica com cara de doente. Fica. Tá magro, mas tá com cara de doente. Aí não fica bonito. Aí fala, ai, ele era mais cheio, mas era mais bonito, né, o rosto. Então, a gente faz toda a parte da bioestimulação, faz a estruturação para devolver os conchis de gordura que eles perderam. Que tem alguns casos que a gente tenha realmente, alguns casos não, todos os casos, a necessidade de ter essas gordurinhas no rosto. Então, a gente tem que fazer essa parte de estruturação, da sustentação, tudo isso para ajudar no processo. Certo. A gente tem algumas fotos aí, não tem? Umas fotos para você explicar um pouco aqui para a gente. De coisas que são legais, né? Coisas que não... Por exemplo, a Anitta, que foi muito badalada a história da Anitta, né? Quando ela apareceu, que ela mesma não esconde, diz que já fez um monte de coisa. Mas, assim, tudo é uma questão de gosto, né? Eu estranhei muito essa última
procedimento que ela fez, assim, pra mim ficou Porque meio foi esquisito. cirúrgico, né? Ela fez cirurgia mesmo, foi agora? É, o último recente, sim. Eu achei engraçado que eu vi uma entrevista dela e ela falando assim, que uma pessoa tinha falado assim, você parece tanto com seu pai. E ela falou, gente, eu não pareço com ninguém, porque eu só tô toda... O pior é que hoje em dia ela se transformou tanto, né? que não parece com ninguém. Tá, o que a gente vê da Anitta? São traços, né, de empoderamento que ela trouxe, como ela trabalha com gente Sim. e tudo. Então, a gente vê aí uma projeção de mento, ela mexeu no nariz, um lábio mais projetado, mais harmônico, abertura do olhar também. Então, ela realmente mexeu, foi full face. Parece foi o uma rosto outra todo. pessoa, né? Mas assim... Aqui tem uma cara de uma menina. Aqui ela tá mais acanhada. mulher, né? Aqui eu tenho uma mulher que é mais Sim. empoderada. Aí, vamos lá ver o outro. Essa é a Sheila Mello, que ficou... Ou Sheila Carvalho, que aqui ela tá muito estranho o rosto dela na esquerda, né? Tá, exatamente. Tem algumas pessoas que fizeram a harmonização e aí depois Desfizeram, no sentido de o quê? tiraram os excessos, né? Talvez. Excessos. O que aconteceu? Antigamente, não sei se você lembra, mas antigamente, bem no começo que começou o pico da harmonização, era a moda. Muito preenchimento. Pois é, ficava Então, muito aqueles- marcadão, muito cheio. Então, era aquela onda. Uhum. E aí, agora, a gente já entra na onda da naturalidade. Então, são outras tendências, Sim. né? Então, é outro planejamento, outro protocolo do que antes era visto. Apesar que antes eu nunca gostei desse... Sim. Eu sempre gostei Porque, muito do olha, natural. eu me lembro dela quando era lá no El Chan e tal. Sim, Ela linda. era muito bonita e depois ficou assim, meu Deus, como é que pode? Mas hoje ela já tá mais bonita. Tá mais bonita, Não é? Exatamente. Desse jeito aqui que ela tá agora, tá ótimo. Aí, no caso, injeta coisa pra tirar, pra diluir, sei lá. Tem alguns casos que a gente utiliza produtos para remover o preenchedor. E aí, a gente remove ele e faz o quê? Faz as estruturações. Eu digo que são pontos estratégicos na harmonização, sabe? Você vai só lapidar aquele rosto. Porque eu acho que muitos profissionais ainda hoje, infelizmente, eles só saem injetando e não faz aquele planejamento, sabe? Então, hoje está muito mais estratégico a harmonização. Tem mais outra aí? Outra foto? Pronto, aqui, vamos lá. Da GK. Analisar esse caso aí. Vamos lá. A da GK, realmente, ela tirou tudo, tá? Ela passou por um processo mesmo de retirar com a enzima, né? Com a hialuronidase. E aí, depois ela refez, mas nos pontos mais estratégicos. E também, aliado a isso, teve o processo de emagrecimento. Ela emagreceu muito, né? Então, ela se viu aí... Ela disse que não estava mais Se reconhecendo. se reconhecendo. No começo, ela olhava no espelho, já estava ok, já estava bom, mas ela disse que queria mais. Mais. O que acontece com a cabeça das pessoas que começam a fazer? Começa a fazer, assim, a pessoa vê que melhorou, aí pensa, posso melhorar mais. Aham. Aí faz outra coisa, posso melhorar mais. Aham. Só que chega num ponto que você não precisa melhorar mais. Mas Já na tá cabeça bom. dela, eu preciso melhorar mais. Então, ela chegou no nível que o pessoal já estava falando para ela, já tá bom, já chega. Aham. E ela achava que não. Mas teve um momento, né, numa entrevista também que ela deu, que ela caiu a ficha. Que realmente ela se olhava e não se enxergava aqui mais. ela tá bem mais bonita agora. Bem mais né? bonita. Aí passou por um processo de emagrecimento e retirada. E aí entrou só os pontos estratégicos de preenchimento, de bioestimulação, Tem de alguma maquinários. foto de homem? Aí tem foto de homem. Bora ver os homens aí agora. Lucas Luco também retirou para deixar um formato mais harmônico. Muito uma melhor, mandíbula, assim, não tão marcadona, né? Uma marcação mais suave. Porque fica parecendo ali do jeito que tava lá, que ele tava até inchado, né? É como se tivesse a pessoa tá Inflado, inchada. né? Isso. E um caso também, que eu não sei se a produção colocou aí, mas que é interessante, que também tá bem na mídia, da Gretchen, né? Ela passou... A Gretchen não tá aqui, mas a Mas ela Gretchen é passou- emblemática nessa história, né? Ela sempre tá, né? Porque agora já passou por outra transformação. Aí já, recente, eu já. ainda não vi. Tem acho que uns 3 meses, mais ou Procura menos. aí, Carol, pra ver se acha. Ela fez quando ela chegou, ela tinha feito um programa, né? Se eu não me engano. Sim. E quando ela voltou
E aí o harmonizador dela, que é o Igor, né? Que eu também já Sim, que ele é bem famoso, né? Aquele... Já participei de palestra, já fiz várias coisas com ele. Aham. E aí, e eu amo esse caso também, super natural e linda. Essa mulher é muito bonita. Mas vamos ele continuar muito com a lindo. Gretchen, Com a depois a gente fala Gretchen, dela. É. E aí, ela retirou, porque ela estava muito inchada, muito inflamada mesmo. Então, ela fez a retiração. E aí, ele entrou com fios de PDO para estimulação de colágeno e fez pontos estratégicos. Então, ela melhorou muito do que estava. Ele, assim, ele já melhorou ela muito, Pois né? ele, porque mas eu me cada lembro vez que ele a vai boca, melhorando ela ela mais. tinha uma boca muito esquisita e tal. Aí ele deu uma melhorada. Aí também eu deixei de acompanhar. Então agora, recentemente, Ela tá ela melhor fez ainda. outra coisa. Ela fez outra coisa. Porque ali já fez coisa, viu? E eu acho que ela já passou por profissionais que não eram bons, então foi bagunçando tudo, né? Foi bagunçando tudo, mas agora ela tá com um profissional excelente. Foi, vamos colocar aquela outra que Ai. vocês tinham colocado aí antes, que eu não lembro como é o nome daquela atriz. É atriz, é? Aqui tinha aí. Essa aí, como é o nome dela? Anne Hathaway. Ela é linda, né? Mas ela tá mais bonita até aqui. Ela tá mais bonita, né? Com o filme aí, né? Ela... O que acontece? Ela parece que rejuvenesceu, assim, uns 10 anos. Pois é. Né? Tá Essa foto pleníssima. aqui, ela ainda tá mais nova, né? Mas Sim. quando a gente vê algumas atuações de filme, e até a internet pegou alguns memes, ela chorando cheia de ruguinha. Aham. E agora ela chora tão plena que não aparece nenhuma ruga. Entrou com as tecnologias também, entrou com gerenciamento de pele, qualidade. Então, a gente vê um viço, um brilho, Aham. uma estruturação, uma pele perfeita, Sim. né? E a estruturação da face também linda, impecável. bonita. Ela tá perfeita. Não tem nem o que falar. É Ela tá muito linda. bom, né? A gente... E aí, a gente vê o quê? Uma harmonização natural. Sim. Que faz o quê? O gerenciamento do envelhecimento. Porque como a gente estava comentando antes, né? Nos bastidores aqui. Aham. Não tem como a mulher envelhecer, tipo, 40 e poucos, 50 anos, 50 e poucos, que não tenha ruga, que não caia uma coisinha. Então, se quer se manter bonita, organizada ali, né? Porque tem até os que são contra, que acham que isso é besteira, que não faz e tudo. Mas depois eles se rendem, né? a maioria. Por exemplo, tem uma atriz da Globo, que eu não sei como é o nome dela, Cássia Kiss. Aham. A Cássia Kiss, quando eu era adolescente, ela fez uma novela, ela era lindíssima, que era Barriga de Aluguel, o nome da novela. Aham. E aí depois ela começou com essa história, não, tem que ser natural. Ela envelheceu tanto, assim, tão rápido. Né? E ok, se ela se gosta daquele né? jeito. Mas assim, não tem como, porque é natural, né? Você vai envelhecendo e as coisas vão aparecendo, né? A musculatura do rosto vai caindo. Vai caindo. A gente tem todo um processo, né? Sim. Parte de estruturação óssea, que tem as reabsorções. Sim. Conchinha de gordura que diminui. Musculatura que tem afrouxamento. Então, a gente passa por esse processo de envelhecimento. Só que quando a pessoa fala assim, eu não vou fazer absolutamente nada, ela vai envelhecer natural. Mas quando você está numa sociedade que várias pessoas fazem, né? Fazem Sim. aquele gerenciamento. E você pega ela de 60 e pega uma Sim. que faz, você muita nitidamente diferença. vê muita diferença. Então, eu acho assim, que tudo bem, cabe à pessoa. Eu quero me olhar e me ver como, com gerenciamento do envelhecimento ok ou mais natural, Se faz né? bem, né? Se faz bem, a gente também Agora, respeita. eu queria te perguntar como recentemente você fez uma formação internacional, né? Na realidade, tá aí a Gretchen, acharam a Olha foto da aí, Gretchen. a Gretchen. Gente, eu não acredito, a Gretchen tá maravilhosa. Não Será tá? que é verdade, gente? Saiu uma entrevista dela recente, eu acompanhei. Ela tá muito bonita. Tá muito Olha bonita. a situação de antes. Gente do céu. E aí ela fez muitos fios, né? Os fios também bioestimulam o colágeno, eles reposicionam os tecidos. E aí veio com uns pontos estratégicos de preenchimento. E o Botox, lógico, Olha né? Que não esse poderia Igor faltar. Alves aí, Ele é arrasou, o carro-chefe. Assim, eu acredito que por isso aqui, muita gente, né? Diz, não, Com esse homem é certeza. bom mesmo. Porque eu vou lhe dizer, ele fez um verdadeiro milagre, né? Porque isso é que entra a importância de um profissional que estuda, que vai buscar coisas fora, como você acabou de vir, né? Dos Estados Unidos e tal. Conta pra gente um pouco essas duas experiências que você... Por que você foi? O que você foi aprender lá? O que você trouxe pra cá? Tá.
Minha primeira experiência foi em Harvard, né? Eu acho que foi, assim, um sonho de todo mundo, né? Eu assistia muito aqueles filmes com a minha mãe, né? E a gente via aquele... É algo emblemático, emblemável, assim, né? Que a gente pensa, não pensa, né? E aí, quando eu tive a oportunidade para ir, eu agarrei. Sim. Né? Então, eu fiz esse curso e, para mim, foi um divisor de águas, porque eu aprendi muito. Lá fora, a gente tem experiências incríveis. Sim. A gente tem a anatomia realmente muito fresca ali de ver tudo. Tanto em Harvard como na American Anatomy, que eu acabei de voltar, que é em Orlando, né? Harvard fica em Boston. A gente teve experiências com técnicas, atualizações de técnicas fora, né? Que demora um pouco para chegar aqui pra gente. E também cadáveres frescos. Então, o que a gente faz? Né? O pessoal fica assim, meu Deus, cadáver fresco. Mas a gente aplica a técnica naquele cadáver que ele tá realmente muito fresco. Então, parece ser uma pessoa, né? Ali, sim, literalmente. Que tá viva. Que tá viva. Só que depois a gente faz a dissecação desse cadáver. Então, por exemplo, eu passei um fio ali, fiz uma técnica, depois eu tiro e vejo aonde que eu implementei aquele produto, em qual camada que ele foi. Foi na camada correta, se ficasse mais profundo. Qual é o risco, Qual é o risco? Então, a gente vê toda a parte das artérias, das veias, tudo de intercorrência, que eu acho que se você faz a harmonização, né? Você tem que saber o básico, né? Você tem que saber a técnica certa e a anatomia. O que você está fazendo e qual região você está. Por onde está passando ali alguma coisa. Está passando, exatamente. Porque, às vezes, a pessoa tá botando ali, mas não sabe nem onde está botando, né? Isso aí que é o perigo, né? Exatamente. A gente, de vez em quando, também vê na internet algumas questões, né? Ah, fulano, aconteceu uma coisa mais grave, né, e tal, por conta de harmonização facial e tudo mais. E isso acontece em outras áreas também, por exemplo, da estética, né? Por exemplo, cirurgia plástica. Sim. Tem pessoas, por exemplo, eu conheço uma pessoa que eu conheço, né, que eu conheci, que morava em Brasília, ela foi fazer uma lipo e colocar silicone e ela morreu. Né? Porque ela foi procurar um médico que cobrava mais barato, aí foi para um lugar que não tinha UTI, passou mal e tudo mais, pronto, acabou, né? Então, assim, também tem muito isso da gente saber com quem que vai fazer cada procedimento. E o rosto, né? Sim. A nossa fase... Só você pensar o que você vai colocar dentro do seu rosto. Qual o tipo de material? Será que você quer o material mais barato? Ou você quer o material de qualidade? E tem que ter, porque né? se você for procurar preço... Sim. Não é comigo. Pois então. E outra? A gente vai trazer experiência, vai trazer, né, tudo de melhor para o nosso cliente. Sim. Porque, às vezes, os pacientes chegam e querem realmente procurar preço. E não tem como a gente brigar essa parte da com o saúde mercado. é complicada, né? Não dá para você ficar barganhando muito, não, porque a gente sabe que tudo tem um custo, né? Se é um produto melhor, ele vai ser mais caro mesmo. Aí tem toda a qualificação daquele profissional. Então, não existe muito, vamos dizer, nem mágica, né? Não existe mágica. Você tem que desconfiar até quando tá barato demais, né? Às vezes também você vê, tipo, por exemplo, algum post no Instagram, algum tráfego, alguma coisa do tipo, no sentido de um preço muito abaixo do mercado. Sim. E às vezes é a profissional que às vezes atende em casa, fez ali algum quarto ali, atende em casa, não tem aquele custo de uma empresa, né? É verdade. Ou às vezes está realmente com um produto mais barato. Então, assim, tudo isso, os pacientes, eles têm que analisar, né? Aonde que eu estou sendo atendido, com que material que eu estou sendo atendido, para você ver a questão de preço. Com certeza. Né? E você, eu estava aqui lendo uma coisa que eu anotei, mas terminei, a gente conversando aí, a sua assinatura. Então, assim, qual é o diferencial que a doutora Dalila traz para uma harmonização? Porque cada um tem sua assinatura, né? Então, assim, por que a pessoa vai fazer uma harmonização facial com você? Tá. Primeiro, eu trabalho muito no sentido da naturalidade mesmo. Porque eu gosto e sempre gostei desse estilo. Então, assim, minhas pacientes já me procuram porque sabem que os resultados são bonitos e naturais. Sim. Então, eu acho que tem propósito. Sim. Eu não vejo aquilo como um trabalho, como parte financeira. Eu vejo aquilo para transformar vidas. Então, é o que move eu fazer o que eu faço. E eu amo o que eu faço.
Tanto da parte de ensinar como na parte de injetar. Tem algum caso, assim, que você fez a harmonização e a mulher, sei lá, Sim. se emocionou ou lhe disse alguma coisa que ela estava precisando daquilo, melhorou a autoestima, enfim. Tem algum caso, assim, que te chamou a atenção? Tem. Recentemente eu tive Eu vou citar esses dois, porque eu acho que é bem interessante. Um foi depressão. A filha... a mãe morava em São Paulo, né? Veio visitar a filha, que mora aqui. E ela trouxe no consultório. Falou, Dalila, ela tá muito depressiva, não tá saindo de casa, não quer sair nem na esquina. Então, quando eu pego a foto dela do antes, que a gente foi tirar a foto dela, ela tava olhando para baixo, cabelo parecendo desleixado, assim, sem pintar, né? Sem aquele semblante mesmo da pessoa que tem depressão e que não tá se cuidando. E aí, a gente conversou muito, alinhei muita coisa com ela, perguntando o que estava incomodando e tudo, o que ela achava que eu poderia ajudar ela. E ela dizia que ela não conseguia se olhar no espelho, que ela estava muito envelhecida, né? E que ela não gostava, então ela não queria que os outros ficassem olhando, porque na cabeça dela, o pessoal ficava olhando para ela porque estava achando ela feia. E nem é, né? Mas assim, na cabeça dela, sim. E aí, a gente traçou um plano de tratamento para ela, a gente fez um full face, fez várias coisas realmente nela. E, cara, no retorno, ela veio de cabelo feito, escovado, batom. Era outra mulher. Outra mulher. Aquilo mexeu tanto comigo, porque a filha dela, e eu tenho até os prints, né? Eu até postei esse caso na época. A filha dela mandando, dizendo, você transformou a vida da minha mãe. Olha aí. Ela tá outra mulher. Então, isso, cara, isso mexe muito comigo. É verdade. Porque, isso assim, aí saber que você motiva, pode transformar né? vidas, né? Saber que não é uma futilidade. Porque muita gente vê como uma futilidade, mas quando a gente percebe uma situação dessa, né? Quando você ali tá todo dia vendo mulheres ali indo lhe visitar, né? lhe consultar com você, e você vê a diferença, a gente sabe que é mais... Demais. É além da estética, não além é? da estética. E assim... Tem algum caso que trouxe dela aí? Alguma foto de procedimentos que ela faz? A Dalila? Não, mas... Porque não pode também, né? Às vezes. Qualquer coisa vai no Instagram e vê, né? No Instagram, @ e vê. O teu arroba qual é? É doutora Dalila Viana. @ doutora Dalila Viana. Tem alguns pacientes que não gostam tanto de Sim, expor, às vezes não né? pode, Às né? vezes Não quer. Não quer e tal. Isso. Quando vai assim para uma mídia maior. E os homens? Você também atende homens ou quase vai mais mulher? Vai mais mulher, Sim. mas atendo. E tem mulher que ainda leva o marido Pois de praxe. E o que tem mudado com relação ao comportamento dos homens, né? Para essa questão da... Só tirando bem aqui. Deixa eu falar do outro caso. Do outro caso. Primeiro foi o da mulher. Da dessa mulher. E eu vou falar de outro caso porque esse caso é interessante para muita gente que não sabe. E aí teve esse caso, né, da parte da depressão e tudo mais, que foi super interessante. E recente, né, ainda vou postar esse caso, que foi recente. Uma mãe, que já é minha paciente, me procurou dizendo que a filha dela tinha lábio leporino, né, que é uma condição que nasce, então é um corte, tem toda a parte da sutura, então fica o lábiozinho mais pra dentro e tudo mais. Diz que ela já estava na adolescência, então começou a incomodar, né? Acho que também no ambiente escolar e tudo. E então, ela sempre falava ou sorria com a mão tampando a mão na boca e tudo mais. E aí, ela falou assim, como ela é de menor, será que ela pode fazer e tudo? A gente sempre recomenda fazer parte de harmonização a partir dos 18 anos. Mas em casos, né? Desses casos... Poderia estar mexendo na parte psicológica dela, né? Mexe muito na parte psicológica. A gente vê uma necessidade de intervir. Então, a gente fez toda a parte do preenchimento dela, soltamento, deslocamento, assim, das cicatrizes e tudo. E, cara, quando ela veio no retorno, disse, Dalila, minha filha é outra. Olha aí. Comprando gloss, toda animada, totalmente diferente. Qual a idade dela? Ela tem 15 anos. 13, 14... Não, vai fazer 15 anos.
fez um ensaio fotográfico. Olha aí. A gente vai fazer um post bem legal contando dessa história. Legal, uma história interessantíssima mesmo. Então, pra gente ver. Já apareceu muita coisa. Mordida de cachorro também paciente, pra gente fazer recuperação. Olha. Então, assim, tem muita coisa. Então, não é só sobre... Vaidade. Não é só sobre vaidade, né? Sobre autoestima e sobre transformação de vidas. Muito legal. E falando em transformação de vidas, esse outro lado aí seu, que é de professora, mentora, né? Tem alguma história também de alguma aluna, né? De alguma pessoa que, enfim, você de alguma forma impactou, né, positivamente ali na vida dessa pessoa? Sim. Tem história, assim, de aluna que não estava super receosa em entrar nessa parte de harmonização facial. Entrou, fez o curso, se desenvolveu, montou clínica. Eu tenho várias, na verdade. Montaram clínica, transformaram... Replica, né? A técnica que ela aprende replica. Então, transformando outras vidas. Que eu acho que isso é o que mais impacta. É como se a gente, mentor, fosse multiplicador daquele conhecimento, trazendo benefícios. Sim. Então, a gente tem alunas também que já são posicionadas, que são bem no mercado da harmonização, que transformaram técnicas que, por exemplo, antes era uma técnica que não era tão legal. E aí, a gente entrega uma técnica que traz um resultado bacana. Então, elas sempre mandam feedbacks, né? Porque eu curio, né? Os stories. E aí, eu vejo um caso e falo, ei, que lindo. É importantíssimo. E aí, quando a gente vê... Quando a gente amplia o nosso olhar para o que a gente faz profissionalmente, é isso que acontece. Você vai entendendo que você não é... não é que eu só estou aqui, tenho uma clínica e eu atendo as pessoas e eu ensino outras. Você realmente está... É como... Sabe aquele dominó que a gente bota tudo enfileiradinho e você clica e vai todos os outros? Você está expandindo, né? Porque você ajuda uma pessoa aqui, ensina, aí ela vai lá ajudar outras pessoas. Né? No caso, aquela que estava com questão, né, psicológica e tal, não sei o quê. Então, isso é uma cadeia. Então, é muito interessante, principalmente, essa questão do ensinar. Do ensinar. Né? De não ficar só para si. De entender assim, ok, eu já estou aprendendo tanto, eu tenho condição de ir nos Estados Unidos, aprender nas grandes escolas e tal. Tem muita gente que ainda não tem essa condição, pois deixa eu trazer. Né, esse conhecimento, deixa eu compartilhar com as pessoas, deixa eu pegar essa técnica que eu já era boa e eu vou agora refinar e vai ficar melhor ainda. É isso? Na parte da estética não tem como parar. É todo o tempo o mercado trazendo novidades de material, de técnica. Então, eu acho que a gente tem super que acompanhar. Então, só ano que vem eu já tenho 3 cursos já pagos para ir ano que vem. Por quê? Porque eu sempre busco. Porque, realmente, se eu vou passar, né? Eu também tenho que estar atualizada, né? O tempo todo. E o que você... a gente já viu aqui alguns exemplos, mas, assim, hoje, as pessoas estão começando a fazer harmonização facial mais jovens. Sim. E o que as redes sociais, né? Qual é o papel, vamos dizer, de estar influenciando ou não? Porque... eu acredito assim, tudo é muito bom, mas tudo precisa ter um equilíbrio. É um não equilíbrio, é isso? Exatamente. Aí hoje a gente vê meninas também muito jovens e meninos já querendo fazer alguma coisa. Que às vezes nem precisa, mas aí, porque vê alguém fazendo, quer fazer tá lá também. no Instagram, tá não sei aonde, né? Já aconteceu também alguma situação de chegar fora essa situação que era algo que estava mexendo com a menina. Mas assim, de uma menina muito jovem que não precisava fazer nada, mas ela queria porque queria fazer. Já chegou. E aí você não precisa fazer nada, muito jovem, rosto perfeito. Não, mas eu queria botar pelo menos um botox. Olha aí. E nem precisava, nesse caso dessa paciente, nem precisava do preventivo. Ela não marcava exatamente nada. Pois é. Nada. Mas começou, as amiguinhas estão ali no meio, né? E mãe, e prima, e fulano vai fazendo. E aí vai entrando. Eu também tenho que fazer, porque eu tenho que estar mais bonita. Então, é sempre esse negócio de, tipo assim, tá mais bonita. E às vezes você já é linda. Você não precisa de nada. E é importante conversar com essa jovem, né? Porque anda muito essa coisa também da comparação. E às vezes começa antes do tempo, vamos dizer, necessário para começar. Antes do tempo necessário. Porque a gente trabalha com harmonização preventiva, em alguns casos, sim. Porque você envelhece muito melhor do que quando você começa a fazer harmonização já
Sim, né? porque também às vezes acontece da pessoa deixar cair Cai tudo para querer fazer. Começa né? a fazer. Aí a arquitetura demora mais um pouco. É. A gente utiliza muito mais produto, Termina mais ficando tempo. até mais caro também, é né? bem mais caro. Porque vai usar mais produtos e tudo mais. E o que você, olhando assim, você vai lá nos Estados Unidos, escuta, né, os profissionais de lá e vê tudo. Existe uma diferença entre o comportamento das pessoas com relação a essa parte estética, comparando, por exemplo, Estados Unidos com o Brasil. Aqui a pessoa ainda é mais vaidosa, Sim. faz mais procedimento do que lá. Sim. É? Somos mais vaidosos. Olha aí. No Brasil, é. Mas, assim, a gente vê também em outros lugares, né? Por exemplo, Espanha o pessoal faz muito. É? Uhum. Eu acho que também depende muito da cidade, né? A gente tem um pessoal que é um pouco mais vaidoso e tem outros que são mais desleixados. Mas eu acho que eu nunca encontrei um lugar igual ao Brasil. O Brasil é muito, assim, um rock Recordista. de estética. É Não incrível, encontro. né? É incrível. Então, ainda é vamos dizer, um nicho aí Bom, para muitos profissionais da área da saúde que queiram ingressar com certeza. nessa área. Mas é uma coisa também, Fran, que eu falo para as meninas. Eu acredito muito em propósito, Uhum. tá? Eu acho que você tá aqui porque você tem um propósito, Sim. certo? Então, não adianta você querer ver só números e faturamento pensando que, vou fazer estética porque eu vou sair milionária. Não é assim. Sim. Primeiro, eu acho que tem que ter a construção. Você tem que se olhar e dizer assim, olha, eu preciso andar degrau Sim. por degrau. Ter paciência Ter também, paciência. Porque eu vejo gente que acabou de se formar e vai dar mentoria para outros né? profissionais. Pois é. Tem que ter muito cuidado com isso. E né? aí eu Porque fico tá mexendo assim- até com vidas mesmo, né? E eu fico, gente, é escada. Não tem como você... Se Uhum. você atropelar, É. a caminhada não dá certo. Vai chegar um momento que não dá certo. Verdade. Então, você precisa ter ali aquela experiência. Como é que eu vou auxiliar? Por exemplo, eu acabei de me formar. Vou auxiliar outros profissionais se eu não tenho experiência. Se não... Se ocorrer uma intercorrência, É. nem a menina que está ensinando vai saber resolver. Não sabe, verdade. Entendeu? Então, eu acho que hoje o mercado está muito assim, da estética, um pouco meio que Sim. bagunçado mesmo, sabe? Mas tem que ter esse cuidado, porque são vidas, né? Sim. E alguma coisa errada É. pode acontecer, Pode, né? sim. Tudo tem seus prós, Tem né? que ter muita responsabilidade, Muita né? responsabilidade. E o que você acha que é mais, assim, que é mito e que é verdade? Sei lá, que as pessoas falam... Por exemplo, me dá um exemplo aí de um mito que as pessoas falam sobre a questão da harmonização. Eu até comentei a história do Botox. A pessoa vê uma pessoa ali, sei lá, tá com... Não, tá cheia de Botox. Então, isso é mito, né? Porque não é só Botox ali, Só tem Botox, outras coisas. Tem vários procedimentos que fazem o rosto da paciente, tá ali. Né, Tem direcionado. algum momento, por exemplo, que a mulher ela já está, por exemplo, com excesso de pele, não sei o quê, e que realmente ela precisa de uma cirurgia plástica e não de uma Sim, harmonização? sim. Tem casos que são mais extremos mesmo, de excesso mesmo de pele e tudo, que só a harmonização não vai ser o suficiente. Porque se quiser preencher demais, vai ficar feio. Vai ficar feio. Não tem. Teve decência, enfim. Você realmente precisa, né, de uma cirurgia. Uhum. Na verdade, o profissional, ele tem que estar apto de ter esse olhar, né? E aí, Sim. direcionar o paciente para isso. Sim. Muitas das vezes, o paciente não quer a cirurgia e aceita fazer uma harmonização para melhorar. Tá. Mas não fica 100%, Uhum. né? Porque o caso já é cirúrgico. E mesmo quem faz, por exemplo, uma mulher 60 mais, ela fez uma cirurgia Da face. da face. Mesmo assim, porque às vezes eu vejo algumas mulheres dizendo assim, mulher, é tão caro que eu vou logo juntar dinheiro e fazer uma cirurgia plástica. Aham. Mas, mesmo quem faz cirurgia plástica, precisa de manter alguma Não coisa? precisa. Dessas coisas de... Ela vai gastar com a cirurgia, mas ela vai continuar Vai- gastando tem, com a harmonização. tem que gastar fazendo... Porque é simples. Envelhecimento. Você envelhece todo dia. Aí tem que estimular Tem o que fazer colágeno. estimulação ali, reposição, estruturação, porque tudo está envelhecendo. Sim, Então, você pode fazer a cirurgia, mas depois você vai ter que fazer manutenção. tem que fazer uma tem que manutençãozinha fazer. de vez em quando. É que nem Tem carro, que fazer. né? Tem que fazer, é que nem carro. Então, é muito...
É importante a gente entender, né? Porque às vezes a pessoa, não, eu vou logo lá e puxo tudo. E puxa e acha que não precisa fazer mais nada. É que nem às vezes a harmonização. A pessoa vai lá, faz vários procedimentos e pronto. Pensa que vai passar 5 anos. Porque tem o período de validade, né? Dos procedimentos. Então, por exemplo, o Botox, ele tem um período de validade que vale para todo mundo ou depende também de cada caso? Depende muito do organismo do paciente, da qualidade de vida desse paciente. É a alimentação, é a exposição solar, é se fuma, se faz muita atividade, se é muito expressivo. Tudo isso vai fazer com que o seu Botox dure menos. Exatamente. Então, às vezes, ter um comparativo entre um paciente e outro fica até ruim. Sim. Porque são estilos de vida totalmente diferentes. Eu tenho uma amiga que ela é oftalmologista e ela diz que desistiu de fazer esse procedimento porque ela disse que o Botox dela não dura nada. Ela acabou de fazer, acabou. Ela disse que absorve, não sei como ela disse que não consegue, que não fica. Manter. Não entendo. E isso também tem que ter cuidado, né? Já são alguns casos que estão entrando aí de efeito vacina, que a gente chama. Que é aquela pessoa que fica tanto aplicando Botox ali, tanto aplicando, porque Botox é uma medicação. Sim. Então, tem uma hora que a medicação já não faz o efeito que fazia antes. Entendi. Então, às vezes, tem que aumentar a dose dessa medicação. Às vezes, faz rodízio, trocando a marca dessa medicação, né? Que é aí para ver se melhora. E uma coisa que a gente faz muito, para o Botox até durar mais, pensando nisso, né? Nessa recorrência que a gente tem todo ano de fazer uma aplicação, são as associações. Então, ultrassom microfocado, uns fios lisos de PDO na região para estimular colágeno, microagulhamento, algum protocolo para ir estimulando colágeno junto com a aplicação de Botox. Sei. Porque, às vezes, a pessoa, nesse texto aqui, faz só Botox. Aí, pronto. Aqui faz toda a parte de bioestimulação, mas esquece da testa. Não faz nada, só Botox. E o Botox é para paralisar a musculatura. Então, você tem que cuidar, gerenciar também essa parte que recebe a toxina. E aí, ela dura um pouco mais. Entendi. É muita história, né? Muita história. Mas é a vida, né? Tem que cuidar. É que nem a gente cuida da casa, cuida do carro. E tem que cuidar da gente também, né? Tem que cuidar da gente. Muito bem. Do nosso rosto, do nosso corpo, da nossa mente. E fora o Botox, né? Essa coisa do prazo. Tem alguma contraindicação de outro produto que se usa em harmonização? Por exemplo, sei lá, a pessoa que é alérgica, a pessoa... Pessoas que são alérgicas, pessoas que estão grávidas, né? Não podem, né? Não podem. Ali, amamentando, que têm doenças autoimunes, se estão com período de infecção, né? Em alguma região do rosto também não pode. Então, tem realmente essas observações que a gente tem que ver na anamnese. Por isso que é importante as perguntas, né? Antes. E tem algum procedimento que é mais, sei lá, que a mulher vai ficar mais tempo em repouso dentro de casa, ou qualquer tipo de harmonização, ele é mais leve, a mulher faz e já sai? Não, tem uns que são mais leves e tem outros que realmente precisa. Por exemplo, se não for parte cirúrgica, tem alguns procedimentos, exemplo, os fios. Dependendo da quantidade de fios, qual tipo de fios, você precisa ter um repouso. Não que você precisa ficar em casa, mas você precisa ter um descanso. Não pode ali fazer e no outro dia já ir para academia, malhar. Entendi. E tem alguns procedimentos que não. Você faz e vida que segue. Você pode fazer na hora do almoço, voltar à tarde, trabalhar, que tá tudo certo. A corrida realmente ela acelera vamos dizer, o Botox perdeu o efeito? Acelera. Toda essa parte... porque na corrida tem muita movimentação, né? De musculatura. Aí tem o sol ali batendo. Tudo isso vai influenciar. Como o excesso da corrida, na verdade, a gente tem perca, né? De massa magra. Por isso que, às vezes, eles falam que a gente tem que compensar. Não ficar só na corrida. Né? Se você for notar o corpo de quem corre... Já não é um corpo tão definido. É um corpo mais esguio, né? Mais slim, né? E você tem alguma coisa que a gente conversa... eu tô esquecendo de falar das marcas parceiras, não é? Vamos lá falar. Tá, bora. Então, a gente estava falando de vaidade aqui, de beleza e tudo. Então, quero aproveitar aqui para agradecer, né, a Madame Petit, que é a nossa marca parceira, que me veste e que... colabora aqui para esse podcast acontecer. Então, se você não conhece, quer conhecer,
aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na tela. Você vai ver o Instagram da Madame Petit. Elas também enviam para qualquer lugar do Brasil. E quem mora aqui em Teresina, vá lá fazer uma visita, porque vale muito a pena. Então, é isso. E agradecer também ao Salão Unique, que é outra marca parceira nossa do podcast, que acredita nas mulheres aqui, nesse poder nosso, e que acredita nesse projeto. Então, se você também mora em Teresina e quer conhecer o salão, é só apontar também a câmera aí do seu celular para o QR Code que aparece na tela. E aí você vai lá marcar o seu horário no Salão Unique, que eu garanto para você como é um atendimento ali de primeira. Eu tô lá de vez em quando, né, cuidando dos meus cabelos, porque tem que cuidar de tudo, né? Tudo. É da pele, é do cabelo, é do corpo. E assim a gente segue fazendo, né, o nosso papel no mundo, cada uma na sua área. Eu acredito que vaidade, vamos dizer, num ponto certo ali, no equilíbrio, ela faz bem para tudo, né? Faz bem para nossa autoestima. A gente tem mais, até inspira outras pessoas, né, a também se cuidarem mais. E aí você vê que quando você faz um procedimento, por exemplo, de harmonização, que você melhora a sua aparência, que você se olha no espelho e gosta do que vê, você trabalha melhor. Verdade. Tem mais autoconfiança, Autoconfiança. Você já quer fazer outras coisas que não faria antes. Não estava fazendo antes. Então, tô com o rosto bonito. Aí eu vou cuidar também do meu corpo. Porque você já quer, vou cuidar do meu cabelo. Aí minha unha. Então, assim, é todo um conjunto. Então, você trabalha melhor, você se doa melhor para tudo, porque você tá bem. Sim. Então, essa parte da autoestima, ela é sensacional, porque o poder que traz a harmonização é fora do normal, eu digo assim. É verdade. É incrível. Ajuda bastante. E, assim, é algo que, como a gente já conversou, né? Embora a primeira coisa que apareça quando se fala em harmonização seja vaidade, mas por trás disso tem muita coisa que pode, sim, contribuir na vida das pessoas, né? Que não é uma futilidade. Não é uma né? futilidade. É algo bem interessante. Transforma vidas. Muito bem, por você estar de parabéns aí por ajudar, né, tantas pessoas e também estar replicando esse conhecimento, Sim. mostrando, compartilhando com outras pessoas, porque acredito que tem lugares aí do Brasil e até aqui do nosso Nordeste, Piauí, Maranhão, que tem muita gente querendo, às vezes gente até inteligente, interessada, mas que ainda não teve oportunidade. Então, fazer um curso, né, buscar uma mentoria. Se aproximar de quem já está lá na frente. Eu digo muito isso. Isso acelera. Em toda a área, é importante a gente ter pessoas assim, que ajudam a gente, né? Mentores. Porque aí aquela pessoa já está ali, é onde eu quero chegar. Então, ela vai... Já passou por aquele caminho. Já passou. Aí ela vai dizer, olha, por aqui não dá certo, não. É por aqui, né? Então, isso aí agiliza bastante a vida, né? Demais. E hoje tem muito essa possibilidade, né? Essa coisa do híbrido também ajuda muito. Muito. Às vezes a pessoa não pode estar toda hora viajando, mas faz uma parte online uma parte presencial, né? Sim. É aceleração, realmente. Então, assim, que eu passei, eu aprendi ele na vivência. Sim. E hoje, a gente já tem o caminho. Olha, não faz assim, faz de outro jeito. Que se na minha época tivesse isso... Nossa, eu ia amar, porque ia acelerar ainda mais o crescimento. Verdade. Então, o mentor, ele tá ali para te auxiliar, ele tá ali para te ajudar. Ele é como se fosse um braço direito que você pode contar. Você vai replicar tudo aquilo que ele vai te ensinar e isso vai te acelerar de uma forma que é extraordinária. Então, essa aceleração, você chega num lugar muito mais rápido do que você tá trilhando sozinha. Né? Então, se você tá com a pessoa ali pegando na mão, mostrando, olha, fulano faz isso, faz aquilo, olha, isso não dá certo. Usa essa técnica nesse paciente que vai ser melhor com esse produto. Então, assim, porque já tem uma experiência, uma vivência. E ela tá ali iniciando. Então, ela não tem essa maturidade ainda, né? De escolher, né? Ainda. Então, você ter uma pessoa para estar ali te guiando, isso faz total diferença. Até mais segurança na hora até de comprar um produto, né? Olha, eu vou comprar esse ou esse. Para quê, né? E tal. É bem interessante mesmo. Então, as suas mentorias e o seu treinamento, né? Lá no Instituto,
tem, por exemplo, abrir uma turma agora ou qualquer hora a pessoa pode entrar? Como é que acontece? E é onde eles te acham? É pelo Instagram? É pelo Instagram, né? A gente tem uma equipe que responde, né, as mensagens. Geralmente a gente já tem datas de turmas, né, para formar. E essas mentorias VIPs mais personalizadas, aí a gente faz mesmo, dependendo da agenda minha e da aluna. E da pessoa, né? Que aí já é uma coisa mais interessante. Direcionada, né? Bem direcionada. Então, vamos lá. Então, as mulheres que estão aqui nos vendo, né? Se tiver interesse, procure aí a doutora Dalila, que eu tenho certeza que vocês vão, né? Com certeza. Encurtar aí o caminho, né? Porque é importante ou fazer o procedimento ou aprender como é que faz, né? Então, tem as duas opções. Tem as duas opções, né? Tem as duas opções, muito bom. Dalila, eu queria também que você falasse agora pra gente. Eu sempre pergunto às mulheres que vêm aqui, qual é o seu superpoder, né? Porque a gente fala, elas têm poder e tal, mas é essa questão do que tem de dentro, né? De dentro para fora. Então, se você olha para a sua história, história de vida mesmo e tal, profissionalmente falando, o que você acredita que é o seu superpoder? Eu acho que transformação de vidas. Sim. Eu carrego muito isso comigo, um propósito, tanto para as alunas, lapidar elas, como para as pacientes também. Sim. Então, por isso que eu coloquei o nome do curso, Lapidando, né? A gente lapida. Então, assim, eu acho que esse poder de você transformar vidas, de você lapidar vidas, é o diferencial. Sim. Então, o como a gente faz, né? A gente trabalha, né? Com naturalidade e tudo. Sim. Mas esse seria o meu propósito, acho que de Deus. Legal. E nesse contato com todas essas clientes e até alunas, o que te transformou, né? Assim, lá do início até hoje, o que você vê que em você também foi transformado, foi lapidado nesse contato, nesse serviço que você faz, né? Nesse seu servir, mas também no que você escuta dessas pessoas. O que você acredita que mudou dentro de você, ou na sua forma de ver o mundo, de ver as pessoas? Eu acho que quando a gente é mais nova, né? A gente é muito ali com gás e tudo. E hoje eu já tenho outra visão do que quando eu iniciei. Quando eu iniciei, era freneticamente trabalhando demais ali para poder realmente dar, né? A demanda que tem e tudo. E hoje, já com essa carga, né? Que eu tenho já desses anos de vivência, eu acho que, com o passar do tempo, amadurecimento. Sim. Amadurecimento não só na parte profissional, mas na parte pessoal também. Casei, tive filhos, você né? Tem quantos filhos? Tenho 2 filhos. Qual a idade? Tenho a Laura, de 4 anos, e tenho o Miguel, né? Ele tem 10 meses. Meu Deus, então eu tenho um tá casal. bebezinho. Tenho um casal, sou casada também com o Kelso. Então, assim, eu acho que nós mulheres, depois que a gente tem filho, parece que muda tudo, né? A gente fica até mais medrosa, né? Não pode acontecer nada comigo, né? Porque eu tenho aquelas pessoas ali. Então, hoje, eu tento conciliar tudo. Então, ser mãe, ser esposa, dona de empresa da estética, tá ali junto com as outras meninas, no instituto, nas alunas. E aí, às vezes, a gente até se pergunta, meu Deus do céu, como é que eu dou conta de tudo isso, né? Então, eu acho que o amadurecimento, a vivência, né? Transforma. Verdade. Você começa a ver com outros olhos a vida. Então, o que era muito importante para mim naquela época, hoje, já não é tanto, mais. Né? E o empreendedorismo? Tem alguém na sua família que é da área empreendedora e você já trazia isso desde novinha? Na verdade, eu sempre gostei de vender, de empreender, sempre. E aí, quando eu estava ainda na faculdade, até acho que no 7º período, aqui não tinha quase loja de jaleco. E aí, eu tava... E a minha mãe, ela tinha um salão de beleza. A gente morava no Rio de Janeiro, na verdade, né? Aí, a gente voltou pra cá. E aqui, ela teve um problema de bucite. E aí, ela não poderia ficar mais nessa parte de salão que ela tinha lá no Rio. E aí... E ela já tava assim, ai, meu Deus, o que eu vou fazer e tudo, né? Naquela. Aí eu tava na faculdade e eu tinha um jaleco e eu tava ali mexendo numa coisa de radiografia e manchei o jaleco. Sim. E eu falei assim, mãe, eu preciso de outro jaleco.
E esses jalecos daqui são tão sem graça, todos brancos e tudo. E aí eu acompanhava uma loja lá de São Paulo, né? Eu gostava muito. Sim. Porque como eu morava no Rio, eu tinha muita coisa por ali, né? Mais no Sudeste. contato. Aí eu falei assim, mãe, eu queria que você... E minha mãe sabe costurar. E eu falei, mãe, eu queria que você fizesse esse jaleco pra mim. Aí printei o jaleco que eu queria no site. Falei, mãe, faz pra mim, não sei o quê. Mas corre lá no centro, porque eu tenho aula amanhã e tal. Foi tipo uma coisa assim, meio agoniada. E aí ela fez esse jaleco pra mim. Aí quando eu cheguei na faculdade, todo mundo achou lindo. Nossa, ou diferente, porque tudo era bem branco. E o meu eu mandei colocar uns detalhezinhos aqui, então foi todo de detalhe, pessoal. Onde é que você comprou esse jaleco? Dali onde é que você comprou? Aí começou, não. Eu falei, olha a oportunidade. Oportunidade. Falei, mãe, já sei o que você vai fazer. Jaleco. E aí a gente tem a loja, a Celi Jalecos também. Aonde é que fica? E aí fica no São Cristóvão. Legal. Aí eu peguei e falei assim, mãe, você vai fazer. As meninas aqui já me encomendaram, minhas amigas. Aí encomendou minhas amigas. Aí começou de um período passando para outro. E aí dentro da faculdade ainda eu coloquei um quiosque lá dentro, né? Fiz uma parceria com um cara que já tinha e eu botei lá a parte. Então a gente entrou já com essa parte de jaleco lá dentro. Então, assim, sempre foi nessa veia mais empreendedora mesmo. Legal. E aí eu dei pra ela. Falei, não, isso aqui é seu. E aí ela cuida, ela toma de conta, né? Ajudei muito na parte da divulgação, mas depois que eu entrei com outros propósitos, então ficou pra ela. E o meu pai também tem muita veia de empreendedor, então ele é dono de lojas, é funcionário público também, mas é naquele movimento. Então eu cresci muito naquele movimento de tipo assim, você tem que fazer acontecer. Muito bem. Então eu não gosto de estar aquele de vitimismo, assim, sabe? Ai, não, porque eu não tive nada, eu não sei o quê. Não. Tem oportunidade. Se a gente tiver esse olho de observar as oportunidades, né? Oportunidade, vai lá e faz. Faz acontecer. Ninguém vai fazer por você. Você que tem que fazer por você, não é você que quer. Então, eu nunca gostei. Quando eu tinha 16 anos, a minha mãe tinha um salão, né? E aí, eu queria trocar todo o meu quarto. Aí, quero trocar meu quarto, quero uma cama maior, porque eu tinha uma cama que não era nem solteira nem casada, era tipo meio termo, né? Sei. E eu queria uma cama de casal, aí tava na época a TV de LED, não sei, queria trocar tudo, assim, sabe? Aí, falei, um salão cheio de mulher, vou vender. Então, eu comecei a vender lingerie e semi-joia. Meu amor, com 16 anos, eu faturava muito mais do que uma CLT, entendeu? Com 16 anos. Então, fiz toda a troca da minha mobília. Ia pro shopping todo final de semana. Então, tipo muito assim, bem. Achava... Tava ótimo pra mim. Mas por quê? Porque eu enxerguei uma oportunidade. E olha, vê assim, eu quero isso. O que eu posso fazer, né? Eu nunca gostei de pedir. Nunca. Então, às vezes, até hoje, pessoas falam assim, a clínica ela tem, o marido botou. Porque tudo pensa que mulher não pode, né? Não pode trabalhar e ter nada. Sempre ou é o marido, ou é o pai, ou é não sei quem. Botou e não sei o quê. E aí, cara, não. Foi o trabalho dela. Dia e noite, ela lá. E eu acompanhei a obra. O ponto que eu tenho hoje, eu peguei ele, tive que tirar tudo do teto, piso, acompanhei. Então, assim, é aquele negócio, eu vou atrás mesmo. Eu quero isso, pois eu vou atrás e faço até eu conseguir. Olha aí. Então, eu acho que então tem pode que ser assim. Olha, outra oportunidade. Tem que dar aula de empreendedorismo para o pessoal da área da saúde. Porque é isso. Mas, enfim, tá de parabéns. Eu achei, assim, super interessante aqui conhecer esse mundo, né? Mais, né? Pela ótica de quem entende dessa harmonização e também do ensinar. Então, existem muitas possibilidades aí, né, para quem de repente está ali seguindo, lá pelo Instagram, né, que pode aprender ou pode ir lá fazer um procedimento na sua clínica. Então, meus parabéns. Eu gostei muito desse bate-papo. Foi ótimo. E eu queria também te perguntar para você qual é... Eu já te perguntei teu superpoder, né? E aí, agora, qual é a tua definição de uma mulher poderosa? O que é uma mulher poderosa para você? Na sua, né, uma mulher poderosa para mim é uma mulher que tenha propósito, que eu bato muito nisso, você tem que ter um propósito. Uma mulher que vá atrás do que ela quer, que ela não espere, que ela enxergue as oportunidades que tem na frente, que ela não tenha vitimismo. Então, que ela vá mesmo à luta. E se, poxa, não deu certo. Pois, espera ainda, vou refazer onde é que não deu certo. Pois eu vou tentar fazer de novo. E vai tentando, que o momento vai dar certo. Então, eu acho que
nós mulheres damos conta de muita coisa, né? Verdade. Somos esposas, somos mães, enfim. Então, eu acho que isso, da gente ir atrás mesmo, até conseguir, de ter garra, é o diferencial. Com certeza. Isso é o que torna a gente poderosa, né? Poderosíssima. É ir atrás. Dalila, eu queria que você deixar aqui esse espaço para você deixar a sua mensagem final para quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, que a gente vai estar no Spotify, no YouTube, né, em todos os lugares. Então, o que você quer deixar como uma mensagem final para quem está lhe escutando aqui? Quem é uma profissional da área da saúde ou quem é uma mulher normal ou um homem, né, que queira fazer algum procedimento? Eu acho que para profissional da saúde, tenha uma mentora Aham. para realmente acelerar esse processo e, através das técnicas de tudo, você transformar vidas, né? Para as pacientes, estou aqui com as minhas mãozinhas de fada. Para lhe deixar mais linda, para deixar né? mais linda ainda. Muito bem. Então é isso. Eu adorei esse bate-papo. Eu acredito que as pessoas que estão assistindo vão também achar muito legal. Então, quem quiser deixar aí, sei lá, uma pergunta, um comentário, como é que foi esse episódio, o que você achou legal? Se você conhece pessoas que são da área, né, ou mulheres que queiram fazer um procedimento, vai passando para frente, porque a gente pode ajudar, como você falou aqui, que teve uma mãe aí que estava depressiva e tal, melhorou a autoestima. Sim. A menininha lá que tinha o problema, né, do lábio leporino. Então, assim, não custa nada, eu digo muito. Basta apertar o dedinho ali, compartilhar, né, deixar ali um comentário também, porque isso é um trabalho. Eu digo muito que isso aqui é um canal de luz para quem está do outro lado, porque, de repente, tem uma pessoa ali, ou uma pessoa da área da saúde está precisando ganhar dinheiro, mas não sabe para onde vai, né? Sim. E tem Perdida medo, ainda, né? né? Às vezes tem medo também, está insegura. Então, já é um caminho. Ou alguém que está com baixa estima, que está precisando cuidar um pouquinho mais de si, da sua aparência, Se olhar, né? para melhorar. Então, acho que é um trabalho em equipe, eu sempre digo, é a gente aqui. As pessoas que estão do outro lado colaboram como? Deixando seu like, se inscrevendo no canal, para esse canal abrir mais ainda para mais gente. Hoje mesmo, eu estava comentando antes, uma amiga minha que mora na Alemanha. Ela já mora lá há um tempão. E ela dizendo que adora assistir os episódios do Elas Têm Poder, que ela fica muito inspirada e tal. Então, imagina, a gente vai para qualquer lugar do mundo, estando aqui no YouTube, não é? Então, quem está do outro lado pode ajudar. E até eu atendo muitas pessoas que também moram em outros países, que às vezes tem parente aqui, vem geralmente férias, eles né? fazem check-up, né? Férias e tudo. E a gente tem de vários lugares. Olha aí, que legal. Então, é interessante. Então, é isso. Então, muito obrigada por ter vindo aqui no nosso podcast, contribuir, deixar aqui sua experiência, né? Suas informações importantes que foram ditas hoje. E você que está aqui nos assistindo, eu te agradeço muito também a tua audiência. E a gente se encontra na próxima quarta-feira em mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.